Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de inteligência emocional. Prosperar é uma decisão e para que nós possamos prosperar ainda mais, nós precisamos aprender novas técnicas, novos conhecimentos. E hoje nós estaremos aqui com a Taline Menezes, aprendendo mais sobre como impulsionar com o Instagram, impulsionando com o Instagram. Taline, bom dia, seja bem-vinda para mais uma aula no ICP Academy. Pode abrir o microfone, Taline. Tava falando. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui tá chovendo, então a Mari amanheceu num clima bom. Será que vocês estão por aqui? Bom dia, professora. Graças a Deus, tudo tranquilo. Aqui também tudo ótimo. Maravilha. Eu acho que a turma ainda tá acordando, né? Tô achando. Bom dia, professora. Bom dia a todos do grupo. Tudo bem? Tudo ok? Bom dia, Rita. É porque o microfone deles estão silenciados, mas eles estão por aqui, professora. Podemos começar. Pronto. Vou só compartilhar aqui a minha tela com vocês. Já tá compartilhando? Sim, compartilhando. Pronto. Vamos lá. Turma, hoje nós vamos falar sobre como posicionar aí no Instagram, posicionando no Instagram. E para a gente chegar lá, para utilizar a ferramenta, eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito de tráfego pago e tráfego orgânico, né? Vamos explicar a diferença desses dois. Alguém aqui já ouviu falar nessas duas nomenclaturas de tráfego pago e de tráfego orgânico? Ou nunca ouviu falar? Como é que tá aí os conhecimentos de vocês? Eu já sim. Dona Rita já ouviu falar. Maravilha. Vamos lá. É, Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Nós temos, na forma de anúncios, né, na internet, nós temos essas duas formas para a gente poder anunciar. Nós temos o tráfego pago e o tráfego orgânico. Qual é a diferença de um e outro, né? Quando a gente fala de tráfego orgânico, a gente está falando das nossas publicações, do nosso post que a gente coloca nas redes sociais e a gente não precisa pagar, né, por ele, para poder atingir mais pessoas. A gente posta ali e aí o algoritmo ali do Instagram, por exemplo, ele faz a entrega dele e é isso. Você postou, mas você não pagou para chegar a outras pessoas. Então, é a maneira orgânica de você ganhar aí novos seguidores, ou você, de uma certa forma, aumentar o seu engajamento, é você confiando no conteúdo que você está postando, certo? E aí nós temos o outro conceito, que é o tráfego pago. O que que é o tráfego pago?
como o nome já diz, já é aquele tráfego que a gente vai precisar pagar para atrair mais pessoas. Então, se eu quero que o meu conteúdo ou que o meu anúncio, né, ou que a minha promoção, algo que eu estou fazendo no meu negócio atinja mais pessoas, então eu vou investir aqui dentro do tráfego pago para que mais pessoas possam ver. E aí elas possam se interessar e venham entrar em contato comigo. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o tráfego orgânico. O tráfego orgânico é o conteúdo que você posta aí nas suas redes sociais, né? Muitas vezes a gente não entende por que que o algoritmo do nosso Instagram não entrega tanto, né? Mas é porque tudo vai depender da relevância do conteúdo que você está colocando nas redes sociais. Quanto mais relevante, quanto mais interessante, mais ele vai entregar. E aí, o que que vai interessar para ele, o algoritmo do Instagram? É que os 12% de seguidores que viu a sua postagem, que se interessou, por exemplo, eu tenho 1.000 seguidores, né? 12% desses 1.000 seguidores, que viram o meu post, gostaram do meu post, ele vai começar, depois disso, a alcançar os não seguidores. Então, a importância de eu ter um bom conteúdo é para isso. Não é só para melhorar meu engajamento, mas é para que eu consiga chegar a pessoas que não me seguem. E aí elas possam achar interessante, elas possam vir até o meu perfil. E aí nós temos também uma coisinha chamada os Reels. Para que que serve os Reels? Tem perfil que só investe na parte de vídeo, né? Nos Reels. Por que que essa parte ela é importante? É porque as pessoas só gostam de vídeo, professora? Não, mas os Reels eles servem para início da descoberta. O que é isso? É que as pessoas que não conhecem você, elas podem conhecer você através de um bom vídeo, né? E aí, quando esse público assiste 25% do seu vídeo, tem essa retenção dentro do seu vídeo, o algoritmo vai recomendar ainda mais o seu conteúdo para outras pessoas, principalmente para as não seguidores. Então, quando eu quero atrair novas pessoas para o meu perfil, eu vou investir nos Reels, eu vou investir em vídeo. E aí, como é que eu faço, professora, com as outras coisas? Porque no Instagram eu posso postar foto, eu posso postar carrossel, né? O que que eu faço com isso? Você pode montar uma estratégia de usar os vídeos para atrair novas pessoas e usar as fotos, usar o carrossel para educar esse público, para manter esse público dentro do seu perfil. Então, o que que o algoritmo ele faz? Ele faz para poder distribuir para as pessoas. Ele vai avaliar a sua relevância. Quanto mais o seu conteúdo for relevante, mais ele vai distribuir o seu conteúdo para mais pessoas. E aí, esse conteúdo, ele precisa ser um conteúdo bem direcionado para o seu público correto, né? Eu já falei em várias aulas passadas esse conceito assim, você não vende para todo mundo. E de verdade, por mais que uma pessoa que a gente consiga vender de 18 até 100 anos de idade, mas a gente tem uma parcela desse público que ele é mais qualificado, né? Que ele vem mais vezes no meu negócio, que ele paga mais, que ele tem uma melhor frequência. Então, eu preciso observar qual é o meu cliente ideal, né? E eu preciso construir esse conteúdo para atingir esse cliente ideal.
Então, você precisa descobrir isso, a relevância, desenvolver a relevância para que o seu conteúdo possa atingir mais pessoas e atrair esse público qualificado. E aí, quais são as características do tráfego pago? Novamente, quando você conhece o seu público-alvo, né, eu gosto de chamar de cliente ideal, aquela parcela ali de clientes que de fato você quer atingir, que são pessoas que compram, que voltam aí na sua empresa para adquirir seu produto ou serviço. Você, dentro do tráfego pago, trabalha melhor essa previsibilidade. Como assim? Dentro do tráfego pago, existe uma coisinha chamada de segmentação. Quanto mais eu conheço essas características do meu cliente, mais eu consigo segmentar para que o meu anúncio ele possa chegar até esse cliente. Como assim segmentação? Por exemplo, eu sei que o meu cliente ele está na faixa de 40 a 50 anos, que o meu cliente ele é funcionário público, né? Que o meu cliente ele tem graduação, ele tem pós-graduação, que o meu cliente ele ama pets, né? Ele gosta muito de ver conteúdo, de curtir coisas de pet, porque ele é apegado a cachorro, a animais, a gato. Então, eu posso pegar essas características que eu conheço do meu cliente, né? Desse cliente ideal, dessa parcela de pessoas que eu quero atingir, e colocar dentro do tráfego pago, na ferramenta, né? Na parte de segmentação. A gente vai ver isso já já na prática. Então, o tráfego pago, ele traz essa previsibilidade. Por quê? Porque você pode investir, por exemplo, eu vou investir R$ 100. E aí você pode ver o retorno. Desses R$ 100, quantas pessoas vieram falar comigo? E dessas tantas pessoas que vieram falar comigo, quantas compraram? Eu investi 100 e aí eu consegui atrair 30 pessoas aqui para o meu negócio. Dessas 30 pessoas, 5 pessoas, vendi para 5 pessoas e aí eu faturei R$ 1.000, né, na minha venda para essas 5 pessoas. O investimento foi bom ou não? O que que vocês acham? Sim, né, professora? Pronto. Pois essa é a previsibilidade que nós temos de analisar esses números. E aí, dentro do tráfego pago, novamente, professor, eu vou impulsionar qualquer conteúdo, né? Vou pegar aqui qualquer coisa e vou lá investir o meu valor. Não, você precisa trabalhar a sua inteligência aí dentro das suas redes sociais. Você pode pegar o seu melhor conteúdo, né? Que teve mais visualização, que teve uma boa retenção, que teve um bom engajamento, e você pode impulsionar ele, porque se ele funcionou muito bem no tráfego orgânico, no orgânico, então no pago, ele vai funcionar também muito bem, né? Quando a gente fala de tráfego pago, por que que não dá certo? Porque o que você vai colocar para impulsionar, né, que é o conteúdo, ou criativo, ele precisa ser muito bom para chamar a atenção das pessoas. Se eu não tenho algo, se eu tenho um conteúdo que ele já não funcionou lá no orgânico, né? Que não teve muita curtida, não teve muita relevância, então talvez no tráfego pago ele não vai funcionar tão bem. Então você precisa ter essa atenção, né? E outros pontos importantes. A constância é importante dentro do seu perfil.
Você está sempre analisando ali como é que está o seu engajamento. Você está sempre se lançando mesmo, criando esses conteúdos, porque aí você vai testando, né, o que o seu público vai gostar. Porque às vezes a gente quer postar uma coisa e aí quer que já dê certo. Pá, pá, pá. E não vai dar. Então você vai testando, vai criando, né? Vai usando aí o chat GPT ao seu favor para essa construção de conteúdo, vai postando e vai vendo que vai agradando ao público. E aí, o que agradar ao público, você pode ir lá e usar o tráfego pago, pagar para atingir mais pessoas. Nós temos também uma coisinha que nós precisamos aprender, que é sobre a jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? Eu já falei aqui em aulas passadas sobre funil de vendas. Gente, se eu estiver falando assim muito rápido, você me pergunta aqui, tá bom? Que aí eu volto um pouquinho. Mas vamos lá. Aqui na jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? Em aulas passadas a gente falou sobre o funil de vendas, né? Aí eu falei sobre topo de funil, sobre o meio de funil e sobre o fundo de funil. Vou voltar essa mesma historinha aqui para vocês entenderem. Quando a gente fala de rede social, de digital, é, a gente precisa entender que a pessoa ela faz uma jornada, né, para poder comprar de você. Outra coisa, quando a gente fala também de rede social, a gente precisa se atentar a um ponto. Geralmente, quando uma pessoa ela já tenta vender para a gente de cara, a gente se esquiva, né? Sim ou não? Vamos lá, turma. Você se esquiva ou você já compra logo de cara? A Nádia também respondeu que sim. Eu fico pesquisando, fico avaliando como é o produto ou serviço para poder efetivar a compra, professora. A Eliane Souza também respondeu que sim. Pronto. O que a Nath falou é o que geralmente a gente faz, né? Que é, de fato, ficar avaliando e pesquisando. O seu cliente, ele não é diferente. Ele não é diferente em nada. Por isso que você ter constância e você postar conteúdo, né? E ver esses modelos de conteúdo. Uma hora eu vou investir em foto, no vídeo, no carrossel, e você ir ali criando esse conteúdo para o seu público é importante. Porque, por exemplo, eu vi um vídeo da Nath, né? Falando sobre como cuidar dos cabelos cacheados. Vamos dizer que a Nath ela tem uma empresa voltada aí para produtos de cabelo cacheado. E aí eu vi algo relacionado a isso, eu gostei. E aí eu vou começar a seguir ela porque eu tenho interesse no assunto, né? E aí a Nath, ela postou esse vídeo e depois ela sumiu, nunca mais postou nada relevante. Então, se ela não postou mais nada relevante para mim, eu vou ficar seguindo ela. Eu vai me convencer de eu comprar o produto dela? Não. Eu entrei num primeiro momento na rede social dela para poder saber mais, para entender o que que ela entrega, o que que ela faz. Então eu preciso ter outros conteúdos que vai trabalhando esse convencimento, né? Atraindo essa confiança do cliente para mim. As pessoas de fato elas entram quando elas verem algo só para entender. Ah, eu quero saber mais, eu quero entender, né? E aí, sua rede social, ela precisa ter esses conteúdos que tragam esse entendimento. Então, quando eu falei desse momento aqui, que eu vi um vídeo bem legal, que a Nath postou,
falando sobre como cuidar dos cabelos cacheados e eu gostei, e eu entrei no perfil dela, a gente está falando de um conteúdo de topo de funil, né? Que atrai o público, né? Que está procurando saber disso, achou o conteúdo interessante, ele quer saber mais, então ele vai entrar no seu perfil. A gente chama também de descoberta, que é o momento que o potencial cliente ele descobre você. Descobri o vídeo da Nath, entrei no perfil dela. E aí nós temos a segunda etapa, que é a etapa aí de consideração. É o momento que eu vou olhar os posts da Nath, né? Eu vou descobrir o que que mais ela fala sobre cabelo cacheado, né? O que que ela promove, vou procurar entender. E aí, se eu ver que ela ensina muito sobre isso, né? Que tem muita dica que eu posso pegar, que é um conteúdo relevante para mim, que eu me identifiquei com a maneira como ela fala, ela expõe também. Então, essa é a parte da consideração. Eu estou considerando, né? E aí, eu vou ficar no perfil, eu não vou ficar no perfil. Isso vai depender do que eu vou encontrar dentro desse perfil. E aí, nós temos também. Isso aqui que eu falei para vocês de descoberta e consideração, a gente está falando aqui de topo de funil. E aí nós temos aqui o meio de funil, né, que é a parte da frequência. Então, esse novo seguidor, ele entrou no seu perfil, ele começou a seguir. Agora é o momento de eu aumentar o nível de consciência dele. Então, eu preciso ter posts e depois eu preciso postar mais ainda conteúdos que possam mostrar para ele quais os resultados que eu promovo, como é que o meu produto funciona, como o meu produto ou serviço ajuda ele, quais os problemas que nós resolvemos, né, com o nosso produto, com o nosso serviço, por que que aquela pessoa ela precisa tanto adquirir aquilo ali, como o meu produto ou serviço ajuda a facilitar a vida dessa pessoa. Então, eu vou trazer esses conteúdos de resultado e mostrando ainda mais os benefícios, né? Soluções que o meu produto ou serviço traz para aumentar esse nível de consciência. Por que frequência e por que nível de consciência? Aí vai entrar aquela historinha que eu falei para vocês aqui no início. Se você jogar logo um post promocional, ou chegar, por exemplo, estou passando aqui numa rua e uma pessoa me abordar, quer comprar, quer comprar, quer comprar, promoção, não sei o quê, não sei o quê. A gente fica agoniado, não fica? E a gente não compra, né? Porque a gente, enfim, é o nosso dinheiro, é algo que a gente protege, a gente não vai lá logo de cara, a não ser que você esteja a- precisando muito, muito daquilo. Mas na realidade não é o que acontece. Então eu preciso construir essas camadas aqui que eu estou falando para vocês, são camadas de confiança, para que essa pessoa ela venha entender a minha relevância, para que ela possa considerar e fazer a compra comigo. Então, ela entendeu o que eu promovo, ela entendeu os resultados que eu provoco com o meu produto ou serviço, ela viu os outros clientes que eu já atendi, vendo os feedbacks, né, a prova social desses clientes, a recomendação desses clientes. Então, é o momento que eu posso chegar até ela no direct, ou eu posso colocar alguma isca, né? Gente, para esse produto aqui, eu estou liberando um cupom de desconto, um exemplo, só até hoje, né? E aí você pode clicar aqui nesse link do WhatsApp para adquirir esse cupom. Ô, gente, venha fazer uma degustação, uma experimentação do nosso serviço aqui na nossa clínica, né? De massoterapia. Enfim, estou dando aqui para vocês algumas ideias. No nosso caso, de pessoas que vendem
cursos, geralmente eles oferecem uma aula gratuita, né? Para que você possa conhecer ali, entender como é aquele profissional, o que que ele faz. E aí, a partir do momento que você conhece, que você gostou, você tá pronta, né? E ele vai fazer uma oferta para você. E aí, se você gostou muito da oferta, entendeu que você precisa daquilo ali, você compra. Então, a gente vai, nesse último momento, para a conversão, que é o momento que a gente vai agora mostrar para essa pessoa conteúdos de quebra de objeção. Por exemplo, às vezes o público acha que aquele produto não é para ele, né? Então, um conteúdo que quebra muita objeção é a gente contar alguma história de algum cliente, de como é que ele chegou na nossa empresa e como foi que a gente ajudou ele. Um exemplo que eu posso colocar aqui para vocês é de uma nutricionista, né? Uma mulher chegou para a nutricionista com 150 quilos, e aí a nutricionista ajudou ela com o processo tal para ela poder emagrecer, e aí no prazo de 3 meses, ela perdeu aí, sei lá, 30 quilos e agora essa mulher ela está renovada. Essa mulher agora tem uma outra autoestima. Essa mulher agora ela se sente capaz de fazer qualquer coisa. Então, nesse momento aqui da conversão, eu posso trazer aquela técnicazinha lá que eu já falei com vocês de storytelling e mostrar muito resultado, né, para o meu público, de como meu produto ou serviço ajuda ele, como meu produto ou serviço faz a diferença para quebrar essas objeções que o público tem. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida voltando lá na questão da frequência, né? Porque é importante lá demonstrar os nossos serviços, produtos. E aí, o que, no seu ponto de vista, gera mais engajamento? Seria publicar no feed ou em carrosséis? Por que que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, às vezes, quando tem muito conteúdo no feed, isso é uma experiência minha, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista, fica poluído. Só que é importante, como a senhora colocou aqui, esse nível de consciência para o cliente. O que que gera mais engajamento? É feed, é carrossel? Como é que ficaria melhor nessas questões de postagens? Na realidade, é sempre bom você ver qual é o formato que o seu público gera mais engajamento, entendeu? Às vezes, um formato do feed que você fala é a questão da foto, não é isso? Isso, as postagens de fotos, vídeos em feed, as informações do produto. Tá. Às vezes ela pode ser que ela gere um engajamento maior do que um carrossel, mas você sempre tem que observar o que que funciona mais e também você precisa observar a entrega da qualidade desse carrossel, sabe? Será se esse conteúdo do carrossel tá muito bom? Porque, por exemplo, eu já percebi que no meu feed, às vezes quando eu posto um conteúdo único, vai lá em cima o engajamento. Mas eu também já percebi que quando eu postei um conteúdo super relevante de carrossel, funcionou muito bem. Então você precisa olhar para essas duas variáveis, tá? Um outro ponto que eu preciso falar aqui para vocês. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje nas redes sociais, o conteúdo ele tá muito assim humanizado, né? As pessoas elas trazem muita história da sua vida, fotos de tempos lá atrás, né? Mostra o antes e depois de como você era lá, em 1900 e não sei quanto, e mostra agora como é que você está. Constrói essa historinha, né? Para você mostrar a relevância aí do seu produto ou serviço. E isso tem funcionado muito bem. Tô falando isso para vocês porque eu fiz um carrossel mostrando de como foi que eu entrei, no digital, mostrando que eu iniciei com o celular LG.
E aí depois eu fui mostrando a minha evolução, né, durante esses anos. E aí foi um conteúdo que foi modelo carrossel, mas que performou muito bem. Respondi tua pergunta. Respondeu sim, que aí no caso é só a questão da testagem para ficar avaliando, né? Obrigada, professora. Pronto, a gente estava falando aqui do funil, né, da parte de conversão. E aí, quando esse cliente ele compra, né, com você, a nossa missão agora é tornar esse cliente um promotor da nossa marca, né? Então, além essa experiência, ela precisa ser uma experiência toda positiva, boa. Se a pessoa ter gostado do seu atendimento, ter gostado do que ela comprou, para ela poder promover agora a sua marca e aí atrair novas pessoas. É, Vocês pegam os melhores clientes de vocês para tornar esse cliente promotor da sua marca? Sim ou não? Já aproveitando, o Jailton levantou a mão. Jailton, fica à vontade de responder essa talvez e já verifica qual é o teu questionamento, Jailton. Não, eu mesmo sou promotor de minha marca. Eu fiquei com medo, porque o cliente podia mudar de ideia, e então eu quis ser a cara da minha marca promotor. Porém, a pergunta eu tenho para. Vocês que estão me ouvindo, bom dia a todos. Eu Agora sou sim. promotor da minha marca. Eu Uhum. não coloquei clientes como promotor. E, na verdade, eu levantei a mão para uma pergunta anterior. Como estava falando em tráfego, hoje eu vi uma podcast do próprio dono do Instagram, do Facebook, falando que hoje não precisa mais de gestor de tráfego pela inteligência artificial, que já vai fazer todo esse processo para o cliente dele. E nem devia existir, mas que hoje é só pessoas botar as características do quê? Eu tentei fazer usando a inteligência artificial e não consegui. Você já acha que isso já está ocorrendo, já é uma prática do mercado, ou isso vai demorar um pouco ainda? E outro item é para acrescentar na aula aí. Todo vídeo, todo conteúdo, independente de ser carrossel, independente de ser vídeo, uma foto, ela tem que pegar atenção no primeiro segundo. E o que importa mesmo para a rede social, que é o Instagram, é a retenção do tempo. Quanto mais tempo você faz seu cliente ficar na sua plataforma, para o Instagram é mais relevante. Não sei se a senhora disse isso, que eu estava dirigindo, aí eu só quero acrescentar. Ok. Eu só não entendi dessa parte aí de inteligência artificial. O que que você utilizou aí para poder fazer seus anúncios? Segundo o dono do Instagram, a gente pegava a inteligência artificial e tipo um programa, botava lá para localizar nossos clientes. Vamos dizer, botava dados e ela mesma ia fazer o trabalho do tráfego pago. Eu não achei essa ferramenta na plataforma de tráfego. Não sei se foi por É, falta de conhecimento ou ela não está em atividade. A pergunta é, já eu, a- existe, já está em atividade, ela já tem conhecimento disso ou ainda não? eu acho que ela ainda não está em atividade, não, porque eu sempre mexo, né, dentro da plataforma e aí eu não vi. O que que tem lá nela? Tem lá, tipo assim, é, público advantage, que é o algoritmo do próprio Instagram, do Facebook, que eles vão trabalhar para atingir pessoas semelhantes que já têm aí no seu Instagram, né? No seu público. Então, aí tem uma coisa ruim, que o seu público, se for um público errado, ele vai atrair pessoas erradas. Mas se você já tem clientes que são clientes certos, né? Que é o perfil que você gosta de comunicar, de atrair
para sua empresa, aí ele vai procurar pessoas semelhantes a isso. Aí, novamente, sobre o público. Quero atingir pessoas de 40 a 50 anos que são funcionários públicos ou ex-funcionários públicos. Se já tiver esse tipo de gente no meu perfil, ele vai atrair pessoas relacionadas a isso. Se não tiver, aí ele vai atrair um público errado e aleatório para o meu perfil. Então não está ativo ainda, ótimo. Eu pesquisei realmente e não vi. Tá ok. Muito obrigado. Por nada. É, professora, quero usar o Instagram com mais propriedade, tenho pouco conhecimento sobre. Na internet são muitas informações. Por onde começar? Ah, aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Nádia. Como é que tá as tuas habilidades com redes sociais, com essas ferramentazinhas aí para o digital? É boa ou não? Você já sabe montar post no Canva, fazer vídeo no CapCut, não tem vergonha de aparecer, sabe postar, colocar stories, colocar link. Pronto, ela respondeu que sei pouco. Vamos lá, construir aqui uma trilha para você. Se você ainda precisa melhorar essas habilidades, você vai começar a estudar para melhorar essas habilidades, para você não ficar dependendo de outras pessoas. Então, você vai melhorar a questão de você criar no Canva, criar vídeo, né? Perder a vergonha também, se você tiver essa questão da vergonha, né? Então, você vai trabalhar essas suas habilidades e aí você vai para o segundo passo. O segundo passo é você melhorar a questão do conteúdo e a estética das suas redes sociais. O que é a estética? É a foto do perfil, é a bio do Instagram, são as paletas de cores, a logo, a fonte que você usa. Tudo isso faz uma diferença, né? Então você vai precisar trabalhar os seus perfis das redes sociais e investir nessa parte de conteúdo, para ter esse conteúdo interessante, relevante. Então, você precisa, aqui no terceiro passo, aprender a construir conteúdo, tá? Então, você precisa aprender sobre como fazer conteúdo. Pronto, você aprendeu sobre como fazer conteúdo, agora vai ser o momento de você aprender sobre a questão de tráfego pago para você impulsionar e atrair as pessoas certas e o público certo para o seu perfil. Então, te explicando em uma trilha, passo a passo, esse é o passo a passo que você precisa começar. Qual é o problema da internet? A internet tem muita coisa, né? Eles pegam a parte de marketing e acaba subdividindo, né? Aqui nós temos o pessoal de copyright, nós temos o pessoal que trabalha com brand, o pessoal que trabalha com vídeo, ou não sei o quê. E aí você vai assistindo esses conteúdos e você vai ficando perdida, né? Por onde é que eu começo? Isso e aquilo. Você precisa só seguir essa trilha que eu falei aqui para você. E aí o ponto principal. E quando você chegar, que eu não tô colocando slide não, tô só aqui na tela conversando com vocês. É, essa parte de construção de conteúdo é você realmente ver o que que o seu público se agrada mais, qual o conteúdo que você está postando que o seu público agrada mais. Essa é a parte de analisar,
né? E aí você melhorar cada vez mais a sua presença, a sua comunicação com eles, porque aí eles vão se identificando, vão acostumando com você e aí eles vão entrando em contato com você. Então, siga essa trilhazinha aqui que eu falei para você, tá bom? Mais perguntas, gente? Otaline, quando você fez uma pergunta anteriormente, perguntando sobre você usa o seu cliente para promover seu produto, não foi isso? Oi, isso. Outra questão de também de usar o cliente para promover o produto seria tipo assim, o cliente comprar e fazer a propaganda daquele produto. Tipo assim, o cliente vai, eu vou lá e compro e vou e posto aquele produto, marco aquela loja, vou lá e marco aquela marca. Também seria uma promoção? É uma promoção, mas tem algo que é muito mais valioso e impactante, né? A gente viu lá na parte de Instagram que tem a questão da collab, né? Que você pode pegar um vídeo ou uma foto e aí aparecer no seu perfil e aparecer no perfil da outra pessoa. E aí você pode fazer um vídeo com esse cliente para ele contar sobre a experiência dele. Eu acho que quando a pessoa ela conta a sua própria experiência, é isso que passa credibilidade para o público, né? E isso promove. Eu tenho uma aluna que às vezes a gente está em alguns lugares, eu não pedi de jeito nenhum para ela falar. De jeito nenhum. Mas a comunidade, né, de empreendedoras que eu tenho, fez tão bem para ela que ela mesmo chega contando a experiência dela, contando como a comunidade mudou a vida dela. E isso naturalmente vai atraindo outras pessoas. Ah, pois eu quero participar disso também. E eu vejo que isso acontece muito aqui no ICP, né? Às vezes eu estou ali acompanhando o grupo de vocês, e aí eu vejo o sentimento de gratidão. É isso, essa experiência que você está vivendo, que é tão boa, que você compartilha, né, essa história sua, que isso naturalmente vai atraindo outras pessoas. Respondi sua pergunta? Sim, Taline. Seria mais ou menos sobre isso mesmo, a questão de entrevistar, de postar, do remarketing, né? Porque assim, quando eu vou pegar um print aqui da tela e vou marcar, vou lhe marcar e aí vou atrair um novo público também. Não é isso? Tenho a possibilidade de atrair um novo público também. Não é isso? Quer dizer, você pode atrair novos seguidores, que a partir do momento que eu vou te marcar, alguém pode ir lá no seu perfil e se interessar, já pode passar a ser seu seguidor. Também você pode me remarcar e, a depender do conteúdo que eu tenha, eu posso atrair também novos seguidores através da sua promoção. Não é isso? Isso. Da promoção, mais ou menos. Exatamente. E essa experiência, né, que você pode fazer em um vídeo com esse cliente, você pode postar em colaboração, né, lá dentro do seu perfil, e você pode também pedir a autorização do cliente para saber se você pode impulsionar, pegar esse conteúdo, ficar muito bom, e colocar no tráfego pago, porque uma história real, de fato, sempre atrai novas pessoas. Obrigada. E falar, Gente, professora, o que chama-se isso aí é prova social. Se seu cliente de livre e espontânea fala que seu trabalho foi bom, foi ótimo, não tem como contestar. Então você tem que aproveitar isso mesmo. A prova social acho que é muito importante, porque é alguém falando de você sem precisar de você cogitar. Hoje o influencer faz isso pago, às vezes. Você acerta com ele e ele faz isso. O papel do influencer é isso. Mas se você tiver provas sociais de diferentes clientes falando de você, agradecendo a você, ou falando que seu trabalho foi importante, foi ótimo para eles, é valiosíssimo.
Só para acrescentar aí. Sim, sim. Deixa eu só voltar bem aqui para o slide. Só para a gente poder finalizar, eu abrir aí para mais perguntas para vocês. A gente pode trabalhar aqui dessa forma, ó. Os reels aí para início da jornada, né? Para atrair novas pessoas para o seu perfil, o feed, para você trabalhar aí o meio da jornada, que é trabalhar essa confiança com esse novo público que está, essas novas pessoas que estão entrando aí no seu perfil. Aí aqui eu vou investir em foto, em carrossel, naquele post também que ele é infográfico, né? Trazendo várias informações relevantes em um post só. Então, eu vou trabalhar o feed aqui para o meio da jornada, para que essa pessoa ela continue dentro do meu perfil. E aí eu posso trabalhar os stories para o fundo da minha jornada, né? Trabalhando aí para conversão. É, Tem muita gente que se esquece do poder do stories, mas o stories ele é uma ferramenta que ela é muito poderosa. Por isso que eu falei aqui para vocês. Quanto mais você aprende a se comunicar com o seu público, melhor vai ser e mais você vai vender. Então, a comunicação ela é importante. O stories, ele é esse ponto que você vai trabalhar essa comunicação, né, com esse público, que você pode fazer enquete, que você pode lançar a caixinha de pergunta, que você pode colocar link, que você pode entregar mais informações do que você colocou no feed. É, Vamos dizer que lá no feed a Nath postou sobre o passo a passo para você ter um cacho definido, né? E aí nos stories ela pega e faz mais comentários sobre esse conteúdo que ela postou no feed. Então, o stories eu posso aprofundar, eu posso montar um diálogo como se eu estivesse conversando aqui naturalmente com uma pessoa na minha frente. Então, quando eu domino isso dentro dos stories, aí eu vou trabalhando a retenção e vou trabalhando esse fundo da jornada, trabalhando para conversão, que é o fechamento da venda. Vocês já tinham entendido, gente, sobre o poder do stories? Deixa eu ver aqui. Eliane, vendo muito assim, porque as pessoas usam e compartilham o resultado do produto, propaganda boca a boca. A Nádia, nos stories, até me assusto com as curtidas, apesar de não postar sempre, as pessoas ficam conectadas. Sim, o stories ele é para essa construção de diálogo. E aí, quanto mais você comunica melhor, mais você vai ali retendo aquele público. Turma, eu vou abrindo aqui para vocês fazerem perguntas. Tem perguntas? Sim ou não? E até aproveitando aqui o comentário da Nádia, professora, que anteriormente ela estava falando que ela ainda não tem muito conhecimento, pois Nádia, que ela é nova aluna, tá, professora? Ela entrou agora Uhum. recente lá de Salvador. Pois vai lá na plataforma do ICP, que tem as aulas da professora Taline, onde ela já explicou passo a passo, inclusive do Canva, os acessos para poder você fazer todas as suas postagens. Então, você aprendendo, né? O conhecimento que você já tem essa interação, essa conexão. Imagine buscando mais conhecimentos, né, professora? Isso. Temos mesmo. Acho que a gente tem umas 3 aulas aí falando só de Canva. A última aula a gente falou sobre promoções para datas comemorativas, mas lá ainda falei um pouquinho de Canva.
Tem muito conteúdo aí, Nádia. E os conteúdos que a professora traz, eles são importantes para esse conhecimento pessoal, para vocês colocar. Ah, ela já está respondendo aqui no WhatsApp que vai iniciar hoje. Show de bola, Nádia. Tem essa informação para conhecimento pessoal, mas importante, é uma oportunidade para vocês rentabilizarem. Vocês podem fazer divulgações, vocês tanto da marca de vocês, ou até mesmo buscar mais conhecimento, se aprimorarem para que vocês vendam. Trabalhem para outras pessoas, vendam o serviço de vocês. Qual é? Pronto, é no mundo digital, tá, Eliane? Eu e o Sônia Igreja, nós vamos colocar lá no grupo para vocês qual o módulo das aulas da professora Taline, que aí vocês podem revisar e complementar a aula de hoje. O microfone está liberado, alunos, podem ficar à vontade. Lembrei de uma frase de Mazula aqui. Se não agora, quando? Ele usa essa frase muito. Eu aconselho a todo mundo aí que tenha pegar o celular, filmar e postar. Porque o poder da ação de fazer e depois melhorando. Essa pessoa às vezes sabe muito, mas acha que nunca é o suficiente. Tem muita gente assim. E tem muita gente que não sabe nada, pegando o celular aí, e botando a cara e dando certo. Então, o conselho para os colegas aí é que comece agora, o quanto antes, da forma que sabe, e vai aprendendo na jornada. Bom dia, bom dia. Olha que é verdade, viu, Jailton? É muito verdade isso, porque muitas vezes a gente sabe, já tem aquele conhecimento, não vou dizer que não tudo, né? Que todo dia a gente aprende um pouquinho, mas assim, aquilo que a gente já sabe praticar, né? Praticar. Se você souber, ficar sabendo e não praticar não vai adiantar nada. E é sobre isso. E assim, eu estava outro dia em uma reunião, num café com negócio, né? Na verdade. E aí estava um tempo muito chuvoso. E assim, do nada eu fiz aquele vídeo. E por conta daquele vídeo que eu fiz assim de 3 minutos, vieram 3 pessoas para o café, né? E depois agradeceu, porque se eu não tivesse feito aquele vídeo, elas não teriam vindo. Então, como é muito importante mesmo, viu? E eu sim, professora, eu vou praticar muito no Stories, viu? Porque eu fico, deixo a desejar. Trabalho muito no WhatsApp, com propaganda, né? Essas coisas mais no Stories. Vou começar a fazer mais, mostrar a cara, né? Tem que aparecer. E assim a gente vai aprendendo. Se não tem perfeição se você não praticar. A gente tem que praticar para se aperfeiçoando. Eu tenho só um ponto aqui para falar para vocês. Gente, a gente está falando muito aqui sobre você testar o seu conteúdo, né? E aí, testem o seu conteúdo. Lá vocês já conhecem o chat GPT. Vocês podem chegar lá no chat e dizer assim: chat, me mostre 20 conteúdos, 15 conteúdos para minha empresa. Aí você explica o que é a sua empresa, qual o produto que você usa, que agora você vai começar a postar no feed do Instagram, nos Reels, ou também você vai postar no TikTok, se você tiver TikTok, e aí para ele mostrar essas ideias de conteúdo. E aí você, agora sabendo, né, do funil, aí você pode colocar, eu quero conteúdos que sejam para o início da jornada do cliente, né? Que é do topo do funil. E aí ele vai dar para você várias ideias. E ali daquelas ideias você vai executando. E aí você vai testando qual vai funcionar melhor, que teve mais engajamento, que atraiu mais pessoas. Eu tô falando isso para vocês, essa dicasinha, porque a gente falou aqui muita coisa, mas o primeiro passo que eu acredito que vocês ficam se perguntando, pois é, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Então, esse é o ponto, é de você
Se não tiver ideia, usa o chat para criar essas ideias e aí você começar a fazer esse conteúdo. Só que direciona o chat para trazer essas ideias de conteúdo para a jornada do cliente, né? Para a parte de consideração, depois de reconhecimento e depois de conversão. Então, você vai começar aí dessa forma. Pode falar, Jailton. Primeiramente, agradecer, professora, e a compreensão pelas interrupções aí. E agora levantei a mão para dizer assim, tem uma receita de bolo aí, um rios por dia, um feed, e quantos stories por dia, para começar bem? Não tem uma receita de bolo, mas tem a questão da frequência, né? Você precisa pelo menos passar 3 vezes na semana na frente desse cliente. Então, você precisa postar pelo menos 3 vezes na semana no feed, né? E colocar pelo menos stories, tá ali pelo menos 3 vezes na semana. Se você não conseguir postar no feed, perdão. Se você postar no feed 3 vezes na semana e quiser fazer stories todos os dias, ótimo. Que aí você vai trabalhando cada vez mais esse relacionamento com o cliente. Eu pergunto, o story tem que ter começo, meio e fim, um exemplo. Tem gente que fala Começo. assim, bom dia, estou aqui chegando na minha loja e vou mostrar a vocês novidades. E aí não aparece mais. É errado isso, tem que chegar depois e falar só as novidades daqui. Aí hoje estou fechando, decidi de vocês. Como é que funciona isso? Sim, tem que ter início, meio e fim. Vamos dizer que você postou dizendo, tô trazendo novidade. E aí você sumiu, aí é um tiro no pé, né? Então tem que ter início, meio e fim. É, Agora, se você quiser causar uma curiosidade no público, aí você precisa fazer o seu story assim. Olha, gente, hoje estou trazendo uma novidade. Hoje, às 20 horas, irei colocar aqui a novidade que nós estamos aqui, que vai ter aqui na loja. Fique ligado nesse horário que nós vamos trazer essa novidade exclusiva para você. Então, acompanha aqui nosso Instagram, nossos stories. Às 20 horas vai chegar algo muito bom para você. Aí é diferente, entendeu? E aí, um outro ponto, que é uma estratégia que eu utilizo muito, nos stories, o primeiro story, geralmente a gente gosta de dar aquele bom dia, né? Não sei o quê, Deus abençoe seu dia. Não que isso seja errado. Mas faça stories, dê seu bom dia, Deus abençoe seu dia, mas coloque uma frase de impacto logo ali. Hoje eu vim contar para vocês uma experiência ruim que me aconteceu ontem. Pã, aquilo ali já abre a atenção para o público te assistir aí nos stories. Aí você constrói início, meio e fim. Pô, pode Não, tacar. Pode falar, Vanessa. Respondi, Jailton. Pode falar, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Loura, eu queria tirar uma dúvida. A senhora faz consultoria para verificar como é que está o Instagram profissional, Passo, para ver passo como sim. se está bom ou se está ruim, porque eu tenho pouquíssimo conhecimento. E aí a gente vai encher no Instagram e acha que está fazendo certo, né? E Uhum, agora as aulas aí na plataforma, vou começar a aplicar, ver o que eu preciso melhorar, né? Mas eu queria, tipo assim, para fazer tipo uma avaliação, para ver se realmente eu estou indo bem. uhum. Passo Seria sim. possível. Tá certo, então. Era isso mesmo.
Ô, Thaline, mais uma dúvida. Quanto a postagens, que às vezes assim, a gente percebe que até uma postagem simples, a gente coloca um fundo musical. É, tem postagens que dão mais impacto do que outra. Essa questão do fundo musical interfere? Você acredita que sim? Às vezes o Instagram, ele coloca que se você colocar um fundo musical, você tá falando de quê? Do feed? Às vezes aí eu acredito mais no histórico, porque assim, tipo assim, eu posto uma foto minha, às vezes eu vou colocar uma música que está em alta, ou vou colocar uma música que é bem, digamos, bem da antiguidade. E pode ser que a que está em alta, que eu falo pessoal, mas serve também para o trabalho. A que está em alta, você acha que tem a chance mais de atrair o público? Tem esse critério, né, de usar a música em alta que ajuda aí a questão do algoritmo. Mas isso eu percebo muito mais nos Reels do que nos Stories, né? É, eu percebo muito mais nos Reels do que nos Stories. Por exemplo, nos Stories, o que é que eu percebo? Quanto mais caseirão você faz aquele Stories ali, né? Do momento, da forma como você tá ali. Ele performa mais do que se eu trazer um vídeo bem montadinho, bonitinho, com um fundo musical que eu montei lá no CapCut e jogar lá nos meus stories. Entendeu? Eu percebo que quando eu faço isso, o engajamento é menor do que quando eu pego meu celular e faço aqui, oi, gente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entrega muito mais. Agora eu vou passar aí para Nath. Aí fui comprar um negócio da máquina do homem que quebrou. Vou deixar aqui com o seu Negreiros para fazer o encerramento da nossa aula no padrão. Muito obrigada, professora. Muito obrigada aos alunos Eu, que estiveram eu presentes. posso só falar um negocinho rapidinho? Claro, claro. Gente, a próxima aula vai ser uma parte 2, tá? Do que a gente veio tá falando aqui, vai ser uma sequência, tá bom? Então, se você pegou essa aula aqui de hoje, aproveite, não falte no nosso próximo encontro, porque vai ser uma sequência, tá bom? Pois tá certo, tá marcado aí na agenda de cada um dos presentes e convide os demais alunos que não puderam estar hoje ao vivo para poderem estarem aqui também na próxima aula. Olha só, de vez em quando nós estamos na aula, algum professor termina falando referência. Ah, em uma aula eu falei sobre tal assunto, já falei isso em algum momento. Ou eu digo, olha, alguém já falou sobre isso. Qual é o número da aula? Qual é o número da aula? Olha só. Por exemplo, só no módulo Mundo Digital, nós temos hoje 34 aulas gravadas. 34 aulas gravadas. A de hoje é a 35ª. E aí lá, por exemplo, são 34 aulas gravadas só no Mundo Digital. E aí, lá tem assuntos, por exemplo, lá tem como você criar a árvore para que você possa ter os conteúdos para o Instagram. Tem aulas da Thaline e tem outros professores que chegaram também com esse assunto, então tudo no módulo. Então tem aulas diversas lá. Tem diversos tipos de aula. Por exemplo, lá tem aula como desbloquear a vergonha de postar. Então tem muito assunto lá. Aí, nesse mundo, os melhores resultados são atingidos através da constância. Não é força, é constância. E eu vou trazer aqui para a nossa realidade. Ah, hoje eu tive uma força agora que eu vou agora ver. Agora eu quero saber no Instagram. Aí amanhã já não tenho mais essa força. Então é constância. Vou botar aqui na minha agenda. Negreiro já disse que tem 34 aulas lá. E agora a minha constância é aprender as redes sociais para me postar, porque eu quero aumentar a visibilidade, ter vendas, ter alguma. Como é que funciona isso, entender mais, tirar esse medo, postar. Então é o seguinte, eu vou começar a verificar. Eu acho que hoje é uma aula ao vivo. Eu vou programar para em um determinado horário, sei lá, meio-dia à noite, acho que tem uma aula gravada.
Se eu não assistir todo, eu assisto uma parte, amanhã eu assisto a outra, mas vou botar na constância. Sábado e domingo não tem aula ao vivo, 8 horas da manhã eu vou assistir uma aula gravada. É constância. A constância. Aí todo sábado e todo domingo vai ter uma aula gravada do mundo digital. Aí você entra nessa constância. Aí sim. Agora, em muitos momentos, nós temos aquela força. Agora eu quero fazer isso. Agora eu quero ver como é que o Instagram aqui, a Thaline trouxe informações maravilhosas aqui, não sei o que lá. E agora eu vou já postar um stories. Sai da aula, a força não foi, porque a constância não existe, porque você apenas teve essa força inicial. Agora tem que trazer essa questão da constância diária. São hábitos novos. Tem que buscar realmente isso. Em alguns momentos, por exemplo, tem que buscar. Hoje eu estou com 5 dias sem comer nada de jejum pleno. É uma constância que eu busquei para minha saúde. Eu busquei isso. Minha saúde espiritual, emocional, saúde física. Então eu estou desde sábado. A última vez, só água e nada mais desde sábado. Mas é uma constância que eu busquei para minha vida. Ter essa questão. Não foi só um dia, vou passar um dia sem comer. Então você vê que tudo na vida é isso. É a constância que vai trazer os resultados desejados. Então entra lá no mundo digital para vocês poderem ter muito mais sobre isso. E aí, conte conosco. Em alguns momentos, tem alguma dúvida, teve alguma dificuldade sobre assistir uma aula que já está gravada, como entrar em algum módulo, aí chama a Nath, chama a Tayane, chama o Negreiros, até final de semana, sábado, domingo, feriado, de noite. Às vezes acontece, meia-noite alguém passa mensagem para mim, eu estou acordado, se eu estiver acordado eu respondo naquele horário aí, é lógico. Mas o Lula diz, rapaz, vai dormir, rapaz, tu fica respondendo mensagem meia-noite, 3 horas da manhã tá respondendo de novo, porque sempre que alguém pergunta, sempre que eu estou possível, sempre, eu estou ajudando, buscando, verificando. Então eu quero por quê? Porque eu quero que vocês todos tenham prosperidade em todas as áreas da saúde, né, de você. Então abram as câmeras aí. Se alguém tem uma vergonha de abrir a câmera porque tá assim, tá assado, olha, o negro passou a mão no cabelo para melhorar, para sair na foto, faça também isso desse jeito. E vamos agora aqui para a foto no 3, da felicidade de quem prosperou, de quem está aqui todo dia, né, diariamente, né? Apesar de ser meu trabalho estar aqui todo dia, mas eu faço isso porque eu mantenho uma constância de buscar aprender. Em alguns momentos vocês viram, se alguém vê eu ao vivo pegando o celular e botando aqui, é porque algum aluno passa mensagem para lá no celular do ICP querendo ajuda, não sei o que, eu não consegui entrar na aula, o Negreiros vai ali resolver ao mesmo tempo que acompanha na aula. É isso. Aí, e juntos nós vamos longe, viu? No ritmo. Mazulo diz, quem quiser caminhar conosco, a gente vai caminhar. Quem quiser correr, nós vamos correr. Quem quiser voar, nós vamos voar. Porque nós estamos aqui no ritmo de vocês. Casamento é isso, viu? Uma parte aqui é essa. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Feliz! Vamos que vamos. Conte sempre conosco. O ICP é isso. Bom dia. Que bom te ver, linda Alba. Beijo, bom dia a todos.